O que é tempo? Independente do conceito que nós estivermos usando, é fato que o conceito de tempo motivou muita discussão e ainda motiva ao longo de toda a história da humanidade. Nesse vídeo, a gente não vai necessariamente discutir o conceito de tempo, mas a ideia aqui é evidenciar a diferença entre o tempo na mecânica quântica e o tempo na teoria da relatividade. Antes da criação da mecânica quântica e da teoria da relatividade geral especial, a teoria vigente que governava o movimento dos corpos era basicamente a mecânica newtoniana ou a mecânica clássica. São dois nomes para a mesma coisa. Na mecânica newtoniana, o tempo ele era visto apenas como um parâmetro externo ao sistema. Ou seja, você tinha um sistema ali de estudo, seu sistema físico, e o tempo ele era independente do seu sistema e das medidas que você realizava sobre o seu sistema. O tempo era exatamente como um parâmetro externo, ele funcionava basicamente como um cronômetro do observador, onde esse cronômetro não sofria influência das propriedades do sistema físico em questão. Em resumo, na mecânica newtoniana, o conceito de tempo era independente se o seu sistema físico, por exemplo, estivesse se movendo a velocidades muito grandes, próximas à velocidade da luz, ou se o seu sistema fosse muito pequeno, comparado, por exemplo, quando comparado, por exemplo, com um átomo, ou elétron, ou um próton. Já no começo de 1900, muitos experimentos mostravam que a mecânica newtoniana ou a mecânica clássica não eram suficientes para explicar a física atômica e subatômica. Muitos experimentos mostraram discordância entre os fatos observados e o que a teoria clássica previa. Então, muitos cientistas, dentre eles Planck, Heisenberg, de Broglie, Schrödinger, entre outros, construíram uma nova teoria para explicar esses novos fenômenos atômicos e subatômicos. E essa teoria ficou conhecida como mecânica quântica. Não vem aqui ao caso explicarmos detalhadamente o que é mecânica quântica, mas o importante aqui é o conceito de tempo na mecânica quântica. Na mecânica quântica, a evolução temporal de um sistema, exceto pela diferença na questão matemática, o conceito é exatamente o mesmo da evolução de um sistema, no questão de tempo, na mecânica newtoniana, ou seja, o tempo é simplesmente um parâmetro externo ao sistema. Todas as propriedades do sistema, todas as características de um sistema quântico, embora essas características sejam totalmente muito diferentes daquelas características da mecânica clássica, porém essas características não afetam o tempo na mecânica quântica. O tempo continua ainda sendo um parâmetro independente. Nós sabemos ali que a teoria quântica é totalmente diferente da teoria clássica. A teoria clássica é uma teoria determinística, exata. A teoria quântica é uma teoria probabilística. Porém, o conceito de tempo, e isso é muito importante, o conceito de tempo continua sendo exatamente o mesmo da mecânica newtoniana. Ainda por volta de 1900, outros experimentos científicos, outras observações mostraram que a mecânica newtoniana, a mecânica clássica, não era suficiente para explicar fenômenos que envolviam corpos a velocidades muito grandes, próximas da velocidade da luz, ou corpos com massas muito grandes, como por exemplo planetas, estrelas e por aí vai. Então, outros cientistas, dentre eles o Einstein e muitos outros, desenvolveram uma nova teoria científica, uma nova mecânica, para dar conta de explicar esses fenômenos. Essa teoria ficou conhecida basicamente como teoria da relatividade especial e teoria da relatividade geral. Na teoria da relatividade especial, é feito um postulado que afirma que a velocidade da luz é a mesma velocidade independentemente do referencial que seja utilizado para observá-la. Ou seja, a velocidade da luz é a mesma tanto no referencial da própria velocidade da luz, quanto em um referencial que seja com qualquer velocidade arbitrária. Isso é muito importante. E isso faz com que o conceito de tempo na teoria da relatividade
torne-se totalmente diferente daquele conceito de tempo, tanto na mecânica clássica quanto na mecânica newtoniana. Agora, na relatividade especial, na relatividade geral, o tempo agora ele passa a ter duas características muito importantes. A primeira é que o tempo ele passa a depender da velocidade relativa entre o sistema de análise e o observador. Ou seja, quanto maior a velocidade relativa entre o sistema e o observador, menor será o valor do tempo medido quando o sistema estiver com velocidade zero em relação ao observador. Isso é uma consequência da teoria da relatividade especial. A segunda característica importante é que o tempo agora ele vai depender do meio onde o sistema esteja localizado. E quando a gente diz o meio, nós estamos querendo dizer o campo gravitacional no qual esse sistema esteja localizado. Ou seja, a teoria da relatividade geral afirma que quanto maior o campo gravitacional onde um sistema esteja localizado, menor também será o intervalo de tempo medido quando comparado com a mesma medida realizada sobre o mesmo sistema na ausência de um campo gravitacional. Essas diferenças são básicas e evidenciam toda a diferença, né, entre o tempo da relatividade e o tempo da mecânica quântica, que é basicamente um parâmetro externo sem a possibilidade de sofrer interferência do sistema. Bom, pessoal, qual a conclusão que a gente chega a respeito disso tudo? A conclusão é que, embora o conceito de tempo ainda traga muitas discussões, tanto na questão filosófica quanto na questão da existência humana mesmo, essas discussões existiram desde o começo, ali quando os primeiros filósofos começaram a existir, e com certeza vão existir ao longo de muito e muito tempo ainda. A questão aqui do vídeo é evidenciar justamente essa diferença entre o conceito de tempo na mecânica newtoniana e na mecânica quântica, onde o tempo atua essencialmente como um parâmetro externo ao sistema e independente das características do sistema, e o conceito de tempo na teoria da relatividade especial geral, onde o tempo, a medida de tempo, realizada por um observador, vai depender essencialmente das características, não necessariamente das características do sistema, mas das características relativas entre o sistema e o observador. Aqui no caso, a velocidade relativa. E também de onde esse sistema esteja localizado. Ou seja, do campo gravitacional, da intensidade do campo gravitacional na região do espaço onde esse sistema esteja localizado. O importante aqui também é salientar que, por exemplo, nós temos um conceito de tempo. E de onde vem esse conceito de tempo? Bom, existe um livro muito bom chamado A Teoria da Relatividade Especial, do David Bohm, que foi um físico muito famoso, e onde no apêndice ele traz uma discussão muito elaborada sobre isso, sobre a percepção, sobre como o ser humano adquire a percepção e o conceito das coisas que o rodeiam, né? E o tempo é uma delas, né? O conceito de tempo é uma delas. Então, o mais importante do que tudo, nós temos que ter em mente que o conceito de tempo que nós temos é um conceito que nos é adquirido via observações, né? Via observações do nosso cotidiano. Porém, quando nós saímos do nosso cotidiano, quando nós vamos para regiões onde a física newtoniana não é válida, onde, por exemplo, a mecânica quântica é válida, ou onde a teoria da relatividade geral é válida, as coisas podem mudar, né? E, em geral elas mudam, né? Em geral os conceitos mudam. Por exemplo, na mecânica quântica o tempo é o mesmo, mas outras coisas são diferentes. Então nós temos sempre, o importante é sempre ter isso em mente, né? Que os conceitos que nós adquirimos são conceitos baseados no nosso dia a dia, na nossa percepção na vida, mas que não representam necessariamente o comportamento geral da natureza. Isso é uma coisa muito mais ampla, né? E que tem que ser evidenciado no nosso pensamento para que nós possamos construir e entender a natureza cada vez melhor. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para discutir hoje.
Espero que vocês gostem, comentários são bem-vindos. Se você gostou, compartilhe entre seus amigos. Até o próximo vídeo e abraço!